Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, na parte número 37. Nessa parte aqui a gente vai continuar o estudo do capítulo 20, que a gente está estudando o capítulo sobre magia, e agora a gente vai estudar o subcapítulo 20.4, Magia, transmissão. Esse capítulo a gente vai ver umas questões sobre transmissão da magia. Tá? Esse é um capítulo aqui que eu vou estar mais preso na linha aqui, porque não tem muito como resumir, é uma coisa mais teórica, tá? Então, só para ele tá iniciando esse subcapítulo, nos contextualizando que magia é o ato consciente de ativar e direcionar energias elementares, positivas ou negativas, universais ou cósmicas. O verdadeiro mago não ativa uma energia se antes não possuí-la já padronizada em seu todo mental e energético. O que a gente viu no estudo já das outras partes, somente na parte 34 do vídeo, que foi o vídeo de segunda-feira, que a gente viu, começamos a iniciar o estudo da magia, que nós vimos que magia é mental, né? Que magia, tu vai ter os sentimentos, vai pensar, vai mentalizar, vai canalizar ela, né? Então nada mais é do que isso daqui. Ó, vamos aos processos mágicos agora. Primeiro, transmissão limitada. É a transmissão de um processo mágico com duração limitada, que é um tempo, né? E alcance limitado, que é no espaço. Entende? Então, aqui eu imagino, né? Sendo muito literal, que a gente acabou de estudar, que é, vou fazer uma magia, então, pô, vou fazer uma magia da luz. Vou pensar, então vou pensar, vou sentir o amor e vou pensar no bem coletivo. Igual existem locais que fazem, e aqui eu deixo um exemplo. Eu vi um podcast da Monja Coen, quando ela estava na sua ordenação como monja, lá no Japão, que aí ela falava que ela teve que, não lembro qual guerra, estourou uma guerra ali, não vou lembrar qual que é, não sei, guerra contra o Iraque, não lembro qual que é, que aí eles faziam meditação direto. Então ficava tipo monges. Qual é o objetivo dessa meditação? Ajudar energeticamente o planeta. Então, tipo assim, ela ia lá, meditava 4 horas, 6 horas, 10 horas por dia. Então, tipo, meditava 2 horas, levantava, sei lá, ia comer, ia no banheiro. Aí entrava outro médico meditando. E aí os monges ficavam meditando em looping, assim, ó, 24 horas de meditação para ajudar o planeta. Então, o que é isso? Eles estão fazendo com tempo limitado, então, tipo, tu vai meditando 2 horas para mandar boas energias pro planeta. Depois tu vai parar, outro vai sumir, mas aí tu para. E limitada por quê? Porque é só para esse planeta. Eles não estavam buscando fazer energias para outros planetas, outras dimensões, né? Então, penso num caso, um exemplo real desse, né? Segundo, transmissão localizada e parcial. É a transmissão do guia ao seu aparelho de um recurso mágico totalmente potencializado e pronto para ser usado por ambos, caso seja necessário e sem que o médium tenha de se deslocar até algum ponto de força da natureza velado por aquele orixá sagrado que, por transmissão de poderes, potencializa algum objeto e o torna portador de poderes iguais aos do ponto de força guardados por ele. O orixá só concede isso porque no astral, aquele guia do médium está ligado a uma hierarquia regida por ele, e o guia responderá pelo bom ou mau direcionamento que o médium vier a dar ao poder potencializado naquele objeto. O orixá é doador do poder, o guia é o manipulador das energias potencializadas e o médium é o ativador de todo um processo mágico que, quando ativado, abre uma comunicação energética com aquele ponto de força em que consagrou seu objeto portador de poderes mágicos. Aí essa transmissão de magia é interessante, não conhecia essa daqui, mas você vê que bacana. Então,
o médium vai estar preparado para receber isso, lembrando que esse objeto aqui é um objeto espiritual, né? Claro que eu acredito que, caso tenha necessidade, pode-se fazer um ritual de se magnetizar esse objeto espiritual a um objeto físico, né? Por exemplo, o candomblé tem às vezes alguns, não sei, não tenho um conhecimento aprofundado no candomblé, mas tipo um ritual onde você vai pegar uma conta e vai magnetizar e essa conta vai ter características de proteção. E aí você vai utilizar essas contas, este colar, e ele vai, que eles chamam lá de fechar o corpo, né? Ah, então eu tô com o corpo fechado. Existe até um rap do MV Bill, que eu não vou lembrar agora o nome, Marquinhos Cabeção, que nesse rap, em determinado momento do vídeo, vai relatar a história desse nosso irmão que se perde, né? Claro, uma história talvez ficcional, mas que reflete muita realidade por aí, que quando quebram essa conta de proteção, aí ele é morto, né? Então vai exemplificar isso. Mas é interessante, voltando aqui para magia, que você recebe esse objeto espiritual, lembrando esse objeto em teoria, que num primeiro momento ele é espiritual, ele não é físico, e aí ele vai ter essas características. Então você vê, o teu guia, com a liberação de Deus e com a liberação da lei maior, a espiritualidade vai estar envolvida, a espiritualidade maior, então o teu guia vai ter esse merecimento de ir lá com o orixá, receber este objeto, e aí ele vai trazer isso para o médium. Então olha que interessante. Então significa que é uma mediunidade, uma magia muito mais poderosa, muito mais forte, porque ela está fortalecida por esse objeto que se recebeu. Agora olha que interessante. Vou reler aqui para a gente ver o ponto de atenção. Ó. O orixá é o doador do poder. A gente viu isso lá atrás, no capítulo 19, que a gente viu o templo, tudo. A gente viu essa questão de poderes, né? Então você vê, o orixá vai doar este poder, né? O guia é o manipulador das energias potencializadas. Então o guia, pelo fato de estar te acompanhando na tua encarnação e pelo fato de estar no plano espiritual, nada mais, né, faz sentido, nada mais correto que ele seja um guia que vai orientando tudo isso, porque ele está tendo acesso a informações que a gente aqui encarnado não tem acesso. E ele está vendo toda uma realidade que os nossos olhos físicos não veem, né? Mesmo quem tem a clarividência, ele não está vendo tudo na plenitude, porque se um clarividente visse tudo na plenitude, ele não saía de casa. Né? Ou talvez ele saia de casa e ia ficar correndo igual maluco, porque tanta coisa complicada que ia haver, né? Infelizmente ainda, né? No futuro isso vai se resolver. E o médium é o ativador de todo um processo mágico, e quando ativado, abre uma comunicação energética. Então você vê, o médium. Aí isso daqui, quando eu fiz esse estudo a primeira vez, isso me chamou bastante atenção, como mostra para nós como quem exerce sua mediunidade está nessa posição de ferramenta, está nessa posição de ser um veículo para ajudar. Como a gente está estudando muito no livro dos médiuns, que a gente faz o estudo toda quinta-feira aqui no Evangelho no Lar, no canal, né? Que a gente estudou ontem, por sinal. O livro dos médiuns, né? A gente está no capítulo sobre... Oh, meu Deus, estudei ontem lá, me fugiu o branco, né? Tô encarnação na cabeça, não é encarnação, é... Evocações, estamos no capítulo sobre evocações. Mas a gente viu muito isso, de que a gente se coloca como uma ferramenta, e aí é bem interessante, porque fica aqui a recomendação do excelente canal Espiritualidade com Pedro Augusto. Temos diversos vídeos do Pedro, da Michele, da Elma, da Jace, da Cláudia, falando justamente sobre esse ponto. Como quem vai fazer um trabalho de assim, um ritual, um atendimento de cura, de ajuda, é a espiritualidade. Você só é o veículo, você é uma porta, porque a pessoa está no plano físico, então você é um caminho para facilitar tudo. Mas quem faz é sempre o pessoal do lado de lá. A gente vai ajudar, a gente tem que estar preparado para ajudar o máximo possível, às vezes ajudar com a doação de ectoplasma, vai ajudar agregando ao processo como um todo, mas quem vai fazer acontecer é a espiritualidade, né? Então olha que interessante. Vendo aqui nessa parte da magia de transmissão limitada, como... Não.
localizado e parcial, limitada foi outra. Transmissão localizada e parcial, somente sobre isso. Então, espiritualidade vai dar esse objeto de poder, né, que o orixá liberou. O teu médium vai trabalhar essas energias para potencializar elas e vai ser e o médium físico vai ser o veículo de ajuda de todo esse trabalho, né? O que nos mostra como às vezes muita coisa que a gente faz, a gente pensa, existe, né? Infelizmente, as pessoas que estão aprendendo o seu nível evolutivo e tal, que aí começa a se fazer um trabalho bonito, começa a ganhar um destaque, começa a ter a soberba, dizendo, olha o que eu fiz, uau, olha que trabalho, uau, uau. Às vezes, não fez nada, meu amigo. Tu tá ajudando, tua função é muito importante, mas a espiritualidade que tá fazendo tudo, cara. Sem a espiritualidade não tinha teu trabalho, né? Sem Deus não tem teu trabalho, é tudo isso daí, né? E aqui lembrando, a importância de se utilizar essas energias com muita sabedoria, porque será cobrado para tal, né? E aqui eu já vou pegar o gancho para deixar esse recado específico do estudo deste capítulo, que é a Umbanda sagrada, a Umbanda que trabalha para Jesus, que trabalha para a luz, ela não faz trabalhos de magias das trevas, magias negras, ela só faz trabalho de magia da luz, tá? Se você está frequentando um trabalho de Umbanda e existe rituais para trazer a vida amorosa, amarrar a vida amorosa, trazer o teu emprego, tua prosperidade financeira a qualquer custo, passando em cima das pessoas. Trabalho de vingança, de magia. Realmente não, quero prejudicar aquela pessoa porque ela me fez mal, quero me vingar. Se afaste disso, porque isso não é trabalho da luz. A Umbanda Sagrada verdadeira, que trabalha com Jesus, ela está alicerçada na caridade, no amor, no aprendizado, no atendimento fraterno, entende? No despertar das consciências, na evolução dessas consciências. Não, você vê que não tem nada de negativo nisso. Não tem nada, como a gente estudou na parte anterior. Não se faz magia na Umbanda que seja de sentido profano. Então, se você está fazendo coisas negativas, se afaste, porque isso não é a Umbanda. Ah, mas tem no letreiro do local a Umbanda. Isso é só palavras ao vento. Ah, mas o pai de santo disse que ele é da Umbanda. Palavras ao vento. Pode até ter uma casquinha de Umbanda, mas por dentro é oco. A Umbanda sagrada verdadeira não faz magia das trevas. Se esse local que você está indo, está ensinando coisas das trevas, coisa para o mal, coisa para fazer amarração amorosa, tudo, se afaste, porque isso é errado e a conta vem. Então se afaste disso. Tem? Use a sua mediunidade, use a sua o seu trabalho com a mediunidade, esse é meu conselho, né? Para trabalhar para Jesus, para ajudar as pessoas, para ajudar no seu processo evolutivo, no seu despertar, na sua evolução, ajudar no despertar, na evolução do teu próximo. Não para fazer mal, não para impor sua vontade, porque no primeiro momento é maravilhoso, nossa, que top, mas a conta vem. E aí, se quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, eu vou até deixar, me vem na mente agora, vou até deixar aqui a recomendação de uma obra maravilhosa, que é uma trilogia, mas os livros são fininhos, 200 páginas, assim, tu lê, e são incríveis. Que é uma trilogia dos Espíritos do Bem, escrito por Vanderlei de Oliveira e Pai João de Aruanda. Guardiões do Karma, Guardiões da Verdade, Guardiões do Amor. Tá? Na verdade, o Guardiões do Amor é o segundo. Então, primeiro a gente vai ver o trabalho específico de Exus e vamos ver o trabalho de um centro de Umbanda que, na verdade, o pai de santo se perdeu e aquilo não era mais Umbanda, aquilo era outra coisa, com afinidade com espíritos trevosos e tal. No segundo, nós vamos aprofundar e ver os trabalhos das nossas irmãs pombagiras, trabalho lindíssimo que elas fazem. E o terceiro, a gente vai ver o trabalho tanto de Exus como pombagiras juntos com os pais velhos, e aí a gente fecha aquele ciclo de histórias e aprendizado para nós. Fica aqui a recomendação. Agora, voltando para este livro que a gente está estudando agora, vamos ver a próxima transmissão de magia, que é a transmissão total de poderes mágicos. Acontece quando alguém adquire um grau consciencial de tal nível que está pronto para finalmente despertar em si poderes análogos aos existentes na natureza e velados pelos seus guardiões naturais, os orixás. A transmissão só ocorre depois de um ato de fé, entre aspas, esse ato de fé, tá?
em que o magista se consagra ao orixá e está consciente de que o mau uso que der aos poderes que serão despertados em si o conduzirão ao encontro do seu negativo, sendo punido com severidade. Tem. Então, olha que interessante. Esse terceiro tipo de transmissão, essa transmissão total. E aí, quando eu estava fazendo o estudo dessa obra, não tem como não me vir na mente mais uma recomendação de livro, que é também de Rubens Saraceni, O Cavaleiro da Estrela Guia. Uma obra maravilhosa. E existe dentro dessa obra justamente vários momentos que temos essa transmissão total, onde o Cavaleiro da Estrela Guia, eu esqueci o nome dele, na encarnação, não importa. O Cavaleiro da Estrela Guia, ele vai evoluindo cada vez mais sua mediunidade, ele está, não vou entrar no detalhe aqui no livro, mas ele está vivendo entre os indígenas, e aí ele aprende o domínio do orixá que está ligado ao elemento do vento. E então ele começa a ter domínio da magia do vento e o que ele consegue fazer com tal. Então começa a fazer curas, por exemplo, tudo isso. E aí chega um certo momento que um chefe de uma tribo que era rival daquela tribo indígena fica muito doente. E eles levam ele para lá porque sabem que ele está mais evoluído. Então ele fala assim, ó, eu vou curar, só que é o seguinte, paz entre as tribos. O cara falou, só que se o cacique aqui morrer, aí a gente vai ter guerra mortal. Ele falou, tudo bem. E aí ele vai entrar de novo num processo de cura dele, e aí ele consegue desenvolver a magia do fogo, por exemplo. Então ele vai domina aquele poder porque ele consegue dominar e vencer aquela entidade que estava atacando aquele chefe da tribo inimiga, que aí deixa de ser inimiga e se torna uma aliada, né? Então, justamente isso. Ele vai tendo acesso a... no livro não especifica que são orixás, mas ele vai tendo acesso a magias ligadas a elementos ígneos, né? Que é o que a gente está vendo justamente aqui. Então, quando eu estou falando aqui orixás, ele está botando em letra minúscula, nesse caso aqui específico. Porque é justamente isso, eu entendo, né? Que seja justamente essa questão dos orixás, desse elemento do fogo, do elemento da água, do elemento, desses 7 elementos que a gente já viu, elemento cristalino, elemento ígneo, elemento da terra, né? E tal. E, então é justamente isso. E é interessante, porque você tem que estar num nível evolutivo grande, ou estar numa missão realmente muito profunda e importante para ter esse nível, né? Ou você já está num nível evolutivo tão grande que acessa esses conhecimentos e esse nível magístico, ou a tua missão e tal, porque você vê, você pensa, mas por que todos nós não temos grande acesso a isso? Justamente pela observação final aqui da espiritualidade através de Rubens Saraceni para nós. Se você utilizar isso errado, você será cobrado. E aí o problema é quantas vidas você vai destruir nesse processo. Por isso que esse poder não é dado amplamente a todo mundo. Porque quantas vidas, quanta destruição não pode se fazer? E o pior caso, quantas vidas tu não pode desvirtuar? Porque você só matar uma pessoa é um crime gravíssimo. Mas acabou com aquela encarnação. Agora, se aquela pessoa se aproxima verdadeiramente querendo desenvolver a sua fé, e você manipula a fé dela desvirtuando ela, e ela se torna uma descrente. E aí, lembrando, ela passa a não acreditar mais em Deus naquela vida, porque você enganou ela. Tu vai ser cobrado 500 vezes pior do que tivesse matado ela. Por quê? Porque naquela vida ela não acredita mais. Na próxima vida vai acontecer o quê? Acho que magicamente ela vai dizer, é verdade, eu sou filha de Deus, vou trabalhar minha evolução. Ela vai continuar não acreditando, muito pelo contrário, porque agora, além dela ter que desenvolver a fé dela num corpo denso, que a gente já viu, estuda aqui ao longo de várias partes aqui, de como... Lembra que a gente estudou os 7 planos? Que a gente viu que tem um plano da vida que eles estão tão ligados a Deus que eles olham e falam assim, mas como é que a humanidade da Terra não consegue acreditar em Deus? Às vezes questiona, porque eles estão tão longe de Deus que muita coisa que é óbvia que a gente vê o agir de Deus, eles não conseguem enxergar. Por quê? Pelo fato de estar na matéria densa, né? Então, além de toda essa dificuldade, a pessoa vai ter que ainda quebrar aquela coisa errada que ela foi ensinada lá atrás, aí zerar aquilo para ir aceitar o novo e aí voltar a estudar e aí continuar a sua caminhada evolutiva, né? Então, olha o trabalho. Então, por isso
que ele deixa justamente bem claro esse aviso, esse alerta de que você será cobrado se utilizar errado, né? Quarto tipo de transmissão, magia por apropriação. Neste caso, extremamente grave, pode acontecer de um médium extremamente poderoso, né, mentalmente falando, cair sob a influência de algum ser das trevas, que apropriou de processos mágicos levados até as trevas na memória imortal de magos que se desvirtuaram no plano material. Estes seres das trevas, senhores de vastos domínios da escuridão, não têm nenhum escrúpulo, nenhum limite a respeitar e usam dos poderes adquiridos à custa da anulação dos reais portadores deles contra tudo e contra todos. Então, centram seus poderes mentais sobre o mental dos médiuns também poderosos, e num processo de envolvimento por afinidades negativas, aos poucos vão enfraquecendo-os, até que os levam a um ponto em que, ao vislumbrarem na magia um poder que já não possuem, recorrem aos mais negativos servos das trevas e começam a se escravizar para sempre. Então, você vê, esse último tipo de transmissão de magia é realmente muito complicado, hein? E aí, quando eu fiz essa leitura a primeira vez, no estudo, já me levantou aquele alerta de assim, opa, peraí. Então, quanto mais poder a gente tem, no sentido de mais conhecimento, no sentido de se apropriar cada vez mais da questão aqui, a gente tá vendo aqui de magia, então, pô, meu mental está cada vez mais forte, mas nós temos que ser vigilantes e tomar cuidado. Como eu já referenciei, e referencio de novo, o espetacular canal Espiritualidade Pedro Augusto tem diversas palestras que falam justamente sobre isso, né? De como a pessoa, quando está mais evoluída, ela tem que cuidar ainda mais, tem que tomar ainda mais cuidado, porque ela é muito visada pelos trevosos. Por quê? Vê ali, ó, você é um mágico trabalhando para a luz, poderoso. E aí você vai entrando em afinidade, então tu vai cedendo. Até chegar a um ponto onde já era, onde eles vão se apropriar daquilo. Entende? Porque você caiu de tal forma. Então, quanto mais a gente está evoluindo, quanto mais a gente está trabalhando para a luz, mais nós temos que tomar cuidado. Porque justamente estamos cada vez mais visados. Então, por isso que a espiritualidade tanto fala para nós da reforma íntima. Por isso que o universalismo tem esses 3 pilares. Primeiro, vamos relembrar, 3 pilares do universalismo. Crisma, nós estamos estudando Umbanda, mas é importante a gente ter esse norte. Porque esse norte vem de Jesus para nós. Entende? A gente vai ver esses pilares acontecendo dentro da Umbanda. Entende? Porque também é uma religião de uma nova terra que está alicerçado nos valores cristãos. Entende? Mas para ficar mais fácil para a gente ter esse norte, esse guia, primeiro pilar do universalismo, o amor. O amor a Deus, o amor a nós, o amor na sociedade. O amor, que é o que Jesus nos ensinou. Né? Ele falou, vou deixar um mandamento. Tá aí, ó. Amor. Segundo, a crença na reencarnação e na lei kármica. Aí você pensa, pô, mas a crença na reencarnação, na lei kármica, mas qual a importância disso? Olha aqui. A gente viu 2 formas de transmissão de magia, e essas 2 formas de transmissão, o alerta claro para nós de, ó, tem que usar isso com sabedoria, porque vai dar BO se usar errado. Gera-se problema se usar errado. Então aqui, ó, essa última aqui, ó, pô, você começou a entrar em afinidade com os negativos, foi afinizando, pau, tomaram conta de ti, tomaram conta desse teu poder, desse teu conhecimento, e eles vão usar esse conhecimento para quê? Para ir contra o trabalho do Cristo, para ir contra irmãos, tem usando esse poder de forma destrutiva. E quem que vai ser cobrado? Quem que usou aquele poder de maneira errada? Então, olha a importância de se crer na lei do karma. Porque você vai entender que, pô, peraí, mas eu não posso sair fazendo cagada. Ah, mas não dá nada, morrer acabou. Não, não. Vou ter outra encarnação. E essa dívida que eu emiti, eu tenho que pagar. Pô, então se eu fizer cagada pra alguém, eu vou ter que pagar. Pô, mas se eu ajudar alguém, ah, mas nessa vida não acontece nada. E será que não vou colher lá na frente esse fruto gostoso, doce, macio, porque eu ajudei alguém em vez de um fruto amargo
e azedo porque eu fiz mal para alguém. Então olha a importância disso. E o terceiro pilar, que o universalismo crístico vem fincar: conhecimento incessante, a busca incessante por conhecimento, aprendendo cada vez mais questões filosóficas, morais, científicas, éticas, espirituais. Sim. Então aqui a gente está vendo magia. Claro que o autor está nos passando um contexto geral de magia, ele não está entrando em momento nenhum sobre nenhuma magia específica, óbvio, né? Se a gente acabou de ver a importância de ter um uso correto da magia, imagina se aquele vem aqui, ritual, como fazer tal magia para um ritual específico, sei lá, e bota isso num livro de amplo acesso a todo mundo. Vai ter gente que vai usar com sabedoria esse conhecimento. Quantos vão se perder? Né? Como manifestar no físico o que você deseja? Aí o cara começa a manifestar um monte de tranqueira que vai causar dor e sofrimento. Entende? Então a espiritualidade, na sua sabedoria, através de Rubens Saraceni, só está nos passando uma visão global. Por quê? Para a gente aprender mais. Entende? Mas será que eu tenho que desenvolver a minha magia? Será que eu tenho que me aprofundar nesse tema? Então, com certeza, a tua equipe espiritual, com certeza Deus vai fazer que chegue até você conhecimentos que vai te permitir acessar isso. Mas para mim não chegou. Estou estudando, tudo, não é só estou sempre no raso nesse tema, não tenho nada que me aprofunda. Fechou. É isso daí, então, porque não é para você estar nisso. Se você tiver que aprofundar o conhecimento da magia, como a gente viu, uma magia fechada, né? Tem a magia pública, magia que vão ter acesso pessoas que são mais ou menos iniciadas, e a magia fechada, que é para quem realmente está mais avançado nisso. Tu vai ter acesso a tal, né? Justamente para quê? Para não fazer cagada, né? Porque às vezes, né, tem a expressão, né, o inferno tá cheio de gente com boa intenção, né? Às vezes é muito isso, né? Mas eu queria aprender para ajudar as pessoas. Aí tu aprende e o teu lado oculto começa a aflorar e aí gera um monte de problema, né? Gente, vamos aqui ver o subcapítulo agora 20.5, que é magia, ativação. A ativação de processos mágicos implica a aquisição de todos os apetrechos necessários para que isso se torne possível. Esses apetrechos ou meios, né, entre aspas aqui no meios, são de suma importância ao médium magista. Sem eles, a tendência ao médium esgotar a si mesmo na realização de suas ações mágicas. De nada adianta ativarmos um processo mágico se não possuímos seus fixadores, seus canalizadores, seus direcionadores e seus finalizadores. Então aqui no 20.5 fica claro para mim, na minha leitura desse subcapítulo, que é justamente a espiritualidade através de Rubens nos ensinando assim, então tu fez um determinado ritual de magia. Mas você precisa desses elementos, que ele vai chamar aqui de apetrechos, de meios, para não só essa magia fluir de maneira mais fácil, com menos desgaste ao médium. Lembrando que a gente viu isso no vídeo anterior, né? Que a magia está vindo de uma dimensão para outra, então às vezes gera um desgaste do médium, né? Principalmente de quem está vindo da espiritualidade maior, né? Do seu guia, tudo, porque ele está numa dimensão menor que tem que se rebaixar para essa dimensão aqui difícil, densa, de magias mais deletérias, né? De uma psicosfera doente e tal. E não só essa magia ser transmitida, como ser mantida também, né? E ser finalizada. Você vê que ele vai ter a questão dos finalizadores. Entende? Então, por isso que nesse momento onde você está iniciado em processos de magia, a importância de usar corretamente cada coisa. Então, vou fazer essa magia aqui, né? Então, eu vou precisar de uma vela branca, vou precisar de uma maçã, vou precisar de um copinho de 50 ml de vinho branco e vou precisar de arruda e guiné. Então, ter esses elementos. Para quê? Para que a espiritualidade maior consiga utilizar todos esses elementos físicos aqui para tirar as suas energias, né, o componente espiritual, para ajudar todo aquele ritual, tanto acontecer como firmar ele e depois finalizar o processo. Né? Finalizar todo esse ritual para ele não também às vezes não ficar aberto e não gerar outros tipos de problemas, né? E
Gente, já estamos 29 minutos. A gente vai ter ainda com certeza mais uma parte para estudar. Não sei não se não tem mais 2 partes pelo menos. Porque esse capítulo 20 tem bastante coisa ainda. Mas é isso daí. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Deixa eu marcar aqui nas minhas observações. Até onde a gente estudou. E segunda-feira, semana que vem, a gente retorna com os nossos estudos ainda do capítulo 20, tá? Então, vamos lá. Primeiro recadinho. Explicando para você, para setar a tua expectativa. Eu sou estudante de espiritualidade há mais de 6 anos, tá? Sou universalista. Trabalho, esse canal no YouTube é um trabalho alinhado com Jesus para trazer conhecimento, aprendizado, despertar de consciência e a gente trabalhar essa nossa evolução espiritual. Mas eu não sou um pai de santo, não tenho 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos de experiência na Umbanda, não sou um sacerdote umbandista, tá? Não tenho de forma nenhuma pretensão que esse estudo seja um treinamento, seja um curso de Umbanda, porque eu não tenho essa qualificação, tá? Eu sou um leigo estudando essa obra, fazendo o melhor que eu posso, com o máximo de amor, com o máximo de carinho, com o máximo de reflexão sobre os temas que a gente está estudando nessa obra, mas eu não tenho conhecimento profundo sobre o tema, como, por exemplo, Rubens Saraceni. Como eu sempre digo, quando eu dou esse recado, se Rubens Saraceni estivesse aqui no meu lugar, fazendo um estudo dessa obra, com certeza iria dar um banho de conhecimento, tá? Então eu sempre gosto de ser honesto com você, para você entender quem é que está estudando essa obra, tá? Que é alguém, um estudante sério da espiritualidade há anos, trabalhando para Jesus e com uma visão universalista, tá? Então, se tem pontos que às vezes eu não sei, é justamente porque nesse momento eu não sei, né? Tá bom? Mas o meu foco não é estudar a Umbanda há anos e anos, há 6 anos e tal, tá? Eu estou fazendo o melhor que eu posso e acho que está fluindo muito bem o aprendizado desse livro. Gente, aí agora vem aquele momento que eu sempre peço para vocês, por favor, se você puder, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário, pode ser qualquer coisa, pode ser um obrigado, um oi, um bom dia, boa tarde, uma boa noite, qualquer coisa. Se você estiver vendo no celular, aparecer lá embaixo a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo. Eu peço isso para vocês porque tudo isso é de graça, é rápido e é fácil para você. Só que o que vai acontecer? Quando você fizer essas ações, o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo é relevante. E aí ele vai espalhar o vídeo para mais pessoas, que é o principal motivo, para a mensagem se espalhar cada vez mais. Entende? Aí o canal vai crescer, a mensagem vai se espalhar cada vez mais. O que vai acontecer? O algoritmo vai identificar quem tiver uma afinidade com Umbanda, vai mostrar um vídeo de Umbanda. Se a pessoa tiver uma afinidade com o Espiritismo, vai mostrar um estudo de obra espírita, que já tem no canal. Entende? Ah, mas se a pessoa tiver com uma outra afinidade de Umbanda, vai estudar o Voz de Aruanda, vai estudar o livro aqui, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, e outras obras que no futuro a gente vai ter. Então, por favor, faz essas ações que ajudam bastante o canal, tá bom? E eu deixo também, aqui aproveitando, o convite para você. Vai na seção de playlist do canal, que lá está organizado certinho a playlist por autor. Então a gente já tem várias obras estudadas aqui no canal, tá? E se Deus quiser, no futuro teremos muito mais. Então, fica lá. Aí quando você for lá na playlist e você vê todos os vídeos do canal, tem para ajudar no teu estudo, eu deixo na descrição do vídeo os capítulos que a gente estuda em cada vídeo, tá bom? Isso é para justamente facilitar você. O que é a parte 37 a gente vai estudar? Vai lá na descrição que já está ali os capítulos. Que aí você já tem uma ideia do que a gente vai ver naquela parte, tá? E além disso, pro crescimento do canal e para ajudar no estudo também, eu estou fazendo os aperitivos, que são os shorts. Então, que é, se olhou na descrição, no que está no capítulo, no vídeo, você não entendeu muito bem o que a gente vai estudar, aí tem o shorts, que é justamente sobre aquele vídeo, que é para dar um gostinho para quem tá, por isso é um aperitivo, né? O que a gente vai ver? Naquela parte do vídeo, tem um resumo de resumo, porque não tem como em 1 minuto tu condensar meia hora de conhecimento, mas só um gostinho para a pessoa ficar curiosa. E aí clicar no vídeo integral e aí ver mesmo o prato principal.
E para quem estiver pesquisando para entender, pô, mas será que é isso aqui que eu vejo? Aí tem um aperitivo para ver se é o que ela está procurando mesmo, e aí clicar no vídeo e ver o vídeo inteiro, né? E nesse mundo tão acelerado e de tudo sendo consumido na velocidade máxima, um vídeo de meia hora parece gigantesco, né? Então vai ter que ter um pouquinho para estimular a pessoa no depois, né? Mas o último recado que eu peço para você, eu fico muito feliz que você está aqui comigo. Sempre gosto de falar isso porque é verdade, tá? Fico muito feliz de a gente estar estudando junto essas obras, né? Nesse caso aqui, essa obra de Rubens Saraceni. Mas estudar a obra comigo não invalida de forma alguma a leitura original e integral da obra, tá bom? Então eu deixo esse recado para vocês, porque é um recado importante. Se você quiser entender com mais detalhes, fica a minha recomendação para você. Vai lá no vídeo Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1. No início do vídeo, 5 minutos, 10 minutos, eu aprofundo por que esse recado é dado em todos os vídeos do canal e a importância dele. Tá bom, gente? E é isso daí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.